O Angel aborda essa garota e se apresenta para ela e em seguida pergunta para onde ela vai. E depois que ela fala para ele que está indo para uma festa, ele pergunta se ela está sozinha, mas ela diz para ele que está indo com os amigos dela. E depois de um tempo conversando ali com ela, ele pergunta se ela já entrou num carro como esse. E depois que ela fala que não, ele fala que vai mostrar para ela. Só que dentro do carro ele acaba contando que o carro não é dele. Ela fala que não é o tipo de garota que se impressiona com carros, mas em seguida ela decide sair de dentro do carro. E ela continua conversando naturalmente com ele, mas de repente ela fala que vai na loja de conveniência e vai voltar. E o Angel fica na dúvida se realmente ela vai voltar depois de ter descobrido que o carro não é dele. E quando ela volta, o Angel conta pra ela que era apenas uma pegadinha. Quando essa garota passa pelo John, ele fala pra ela que a lanchonete está fechada. Mas ela simplesmente não dá muito ouvido para ele. Ele fala que ele disse que estava fechado e pergunta se ela gosta de comida mexicana. E depois que ela diz que sim, fala para ele que está com fome. Ele fala que vai procurar outro lugar para comer e pergunta se ela quer ir com ele. Ela diz que não e fala para ele que ela vai procurar um lugar para comer sozinha mesmo. Ele fala que tudo bem e diz que de qualquer maneira foi um prazer conhecê-la. Mas antes mesmo dele encostar no carro, ela pergunta qual o nome dele. Até ficou parecendo que ela fez isso para não dizer que ela mudou de ideia por causa do carro. E depois de se apresentar para ele e falar que o nome dela é Barbie, ele fala que ela é muito linda e até parece mesmo uma Barbie. E resumindo e indo direto para a parte que interessa, ela fala que mudou de ideia e vai aceitar a carona dele. E eu sei que muitos podem dizer que ela só tá pegando uma carona. Mas dentro do carro, depois de dizer que o carro dele é muito bom, ela pergunta se ele gosta de latinas. E fala uma frase em espanhol que ele não entende. Agora fala pra mim, uma pessoa que não tem nenhum interesse faria uma cara dessa? E ainda que não tenha entendido o que ela disse, a próxima reação dele é de quem gostou. E olhando daqui, esse olhar dele olhando pro nada, provavelmente o que ele deve estar pensando é: eu não sei o que ela disse, mas que parece ser bom, parece. E em seguida, até certo ponto, as coisas começam a melhorar para o John. E no meio da conversa, ela até sugere em viajar com ele. E mais pro final, ela até concorda em ir para casa dele. Mas tudo isso muda imediatamente quando ele conta que o carro não é dele e que foi alugado para um trabalho. E quando ela pergunta por quê, ele fala que vai fazer uma sessão de fotos e por isso precisou alugar o carro. E ela pergunta, então o carro não é seu? E ele fala que não e diz pra ela que ele alugou apenas por umas 4 horas. E ela pergunta se então o tempo já está quase acabando. E ele fala que realmente daqui a pouco ele vai precisar ir pro trabalho, mas que semana que vem ele pode alugar de novo. E ela diz que não e pede pra ele voltar porque ela vai pra casa dela. Ele fala que ela tá agindo como uma interesseira e que ele vai parar o carro para ela pedir um Uber. E ironizando, ela fala para ele que realmente ele é um perfeito cavalheiro. Olha, eu não sei o que aconteceu, se aconteceu, não tô sabendo. Mais uma vez o Nate vai caminhando na direção de uma garota. Ele começa dizendo que ela tá muito bonita e em seguida pergunta o nome dela. E depois que ela fala o nome pra ele, ele pede o número dela, mas ela diz pra ele que ela tem namorado.
O Nate fala pra ela que ele não tá vendo o namorado dela por ali e pede o número dela novamente. E ela fala pra ele que ela já disse que tem namorado. Ele fala que o namorado dela não está aqui e que ele pode ser amigo dela. E ela diz que não e fala que tá bem do jeito que está. Então ele fala que o namorado dela tá fazendo ela andar a pé, e se fosse com ele isso não aconteceria. Mas agora, quando ela volta perguntando se o carro é dele, ele fala que a chave está na mão dele e ela viu ele abrindo a porta do carro, e pergunta o que aconteceu. E ela pergunta se o carro é dele ou se é alugado. Ele fala que o carro é dele e pergunta por que seria alugado. E depois que ela se apresenta para ele e finge que nada está acontecendo, ele pergunta para onde ela estava indo. E ela fala para ele que estava indo numa loja a uns 2 minutos dali. Bom, mas agora, quando ele pede o número dela, enfim, eu não preciso nem dizer o que aconteceu. E ela acaba aceitando em sair para almoçar com ele. E ele pergunta se ela quer que ele abra a porta. Ela diz que sim e fala que ele é um cavalheiro. Dentro do carro, a primeira coisa que o Nate pergunta é sobre o namorado dela. E ela diz pra ele que o namorado dela pensa que ela vai se encontrar com uma amiga. Então o Nate pergunta quanto tempo eles estão namorando. E ela diz pra ele que é aproximadamente há 1 ano. E quando o Nate fala que então não é tão sério, ela fala que até é, mas ela não vai deixar de fazer as coisas dela. E dando a entender que não é a primeira vez que ela tem um encontro com outra pessoa. Não tem vergonha na cara não, isso é vergonhice, isso é vergonhice. Então ele fala pra ela se ele tentou conhecê-la, mas ela não quis, e que agora, só porque ela sabe que o carro é dele, ela tá ali conversando com ele. Ele pergunta como se chama as pessoas que fazem isso. Ele fala que ela é uma interesseira e pede por gentileza que ela saia do carro dele. Ela fala que vai sair, mas que ele não deveria chamar garotas para o carro dele se ele não pensa em ir até o final. Já ele termina dizendo que ele espera que um dia ela se transforme em uma garota fiel.